Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar do livro Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles. Esse livro, publicado em 1977 pela primeira vez, era um período de ditadura militar no Brasil. Então esse é um pouco do contexto político e que, de certa maneira, está presente também no livro de contos. São 13 contos ao todo, começando por As Formigas e terminando com o conto Seminário dos Ratos, que é um conto bastante alegórico e representativo também da época e do contexto político, como eu já mencionei. Esse é o 5º livro que lemos no nosso projeto especial para ler a obra da Lígia Fagundes Telles. Nós já lemos Ciranda de Pedra, Verão no Aquário, Antes do Baile Verde, As Meninas e agora o Seminário dos Ratos. Tá sendo um projeto muito especial compartilhar essas leituras com o pessoal do Labaredas. A gente tem esse especial, então, esse projetinho especial dentro do Labaredas que se chama Leia Lígia. E todas as leituras anteriores tem uma playlist aqui no canal com todos os vídeos sobre essas leituras que fizemos até agora, então tá tudo aqui. Tem uma playlist chamada Labaredas, com todas as leituras do Labaredas, que são as da Lígia e as demais leituras, né? E também tem uma playlist especial só com os vídeos sobre as leituras que a gente fez da Lígia Fagundes Telles. A nossa próxima leitura nesse projeto vai ser A Estrutura da Bolha de Sabão, que é outro livro de contos, e a gente vai fazer essa leitura em novembro. Para participar dessas leituras, basta assinar o meu projeto via Catarse. O Leia Lígia é uma das recompensas para quem apoia esse trabalho que eu venho fazendo, então, com o Jaque Livros no Instagram, aqui no YouTube e no Clube do Livro Labaredas. Tem as leituras que são abertas e gratuitas para todo mundo que acessa não só os cronogramas, os materiais de apoio, os materiais que eu produzo durante a leitura em áudio. Por enquanto isso está tudo gratuito, tudo aberto lá no grupo, tudo com fácil acesso. Os encontros também são gratuitos. E temos intercalado um mês de leitura aberta e gratuita e o outro mês com leitura especial do Leia Lígia. E dessa maneira temos feito então as nossas leituras do começo do ano até aqui. Já aproveitando o momento, né, eu não posso deixar de agradecer a todo mundo que apoia o Labaredas, que assina meu projeto, que participa do Leia Lígia da forma que consegue, né, são muitas formas de participar. Então, eu sou muito grata por vocês estarem aqui, por todo mundo também que me acompanha aqui no canal, que me ajuda a divulgar, que comenta. Existem muitas formas, né, de apoiar um projeto que você acredita. E essas trocas são fundamentais para que a gente consiga perceber que estamos no caminho certo, né? Que estamos fazendo algo que seja bacana, para além do nosso desejo de compartilhar paixões, de compartilhar a leitura. É bacana ter essa interlocução para saber como que tá chegando aí do outro lado. Bom, gente, a Lígia, né, é essa autora apaixonante. E Seminário dos Ratos foi mais uma experiência que me deixou abismada. Eu fiquei muito impressionada com esses contos. Eu tinha lido já alguns deles, mas não tinha lido até o final, então eu fiquei muito feliz com essa leitura, em compartilhar esse momento com o pessoal do clube. A Lígia, ela foi um membro da Academia Brasileira de Letras, ela assumiu na academia em 1977 a vaga do Pedro Calmon, a cadeira era a número 16, cujo patrono era o Gregório de Matos. Eu imagino a emoção da Lígia, né, assumindo essa vaga na academia, tudo que ela trouxe de alegria, de competência para a Academia Brasileira de Letras. E agora, nas últimas semanas, temos eleito o Ailton Krenak como imortal da Academia Brasileira de Letras. Ele que também, então, é um dos maiores pensadores da contemporaneidade, é um pensador indígena, então vai levar para a academia essa representação, e que é algo que me animou muito nos últimos dias, uma notícia assim para aquecer o coração no meio de tantas coisas difíceis que temos vivido, né? Eu comemorei muito essa eleição do Krenak para a academia. Vamos lá então falar da Lígia
e do Seminário dos Ratos. O Seminário dos Ratos, ele é permeado por diversos contos que têm essa atmosfera do fantástico de uma maneira muito presente. Além disso, tá ali o tom intimista dos personagens, do desenvolvimento emocional, psicológico, também tá presente nos contos, toda essa questão, né, mais íntima mesmo. E as preocupações com o social e com o político, tem várias questões ali que envolvem, por exemplo, o envelhecimento, relações familiares, o papel da mulher na sociedade, a política. Ela expressa isso das maneiras mais inteligentes possíveis em sua ficção. Então, assim como os contos de Antes do Baile Verde, esses também talvez se aprofundem ainda mais essa complexidade labiríntica que está nas obras da Lígia e que exige a nossa atenção e entrega e dedicação na leitura. Então precisa estar naquele estado de presença, não porque ler Lígia é difícil, porque é absolutamente límpida a sua escrita, mas porque existe ali algo de profundo, existem muitas conexões que vão sendo feitas, que vão sendo estabelecidas, e a Lígia, ela exige esse pacto, né? Ela exige essa entrega, parece, de nós leitores. E se tu se distrai um pouco, de repente tu já não tá mais entendendo a história, e aí precisa voltar. E isso eu sinto, assim, em todas as obras que eu li da Lígia, até hoje eu tive esse sentimento dessa entrega que ela exige do leitor. Os contos do Seminário dos Ratos, eles também conversam com o insólito, com o desconhecido, com o maravilhoso, com o sobrenatural. Tem uma pegada muito forte nesse sentido. Inclusive, são contos excelentes para ler nesse mês de outubro, na temática de Halloween, na temática de mistério. A Lígia, ela era essa autora muito comprometida com as representações feitas do seu tempo na literatura, e ela não temia usar, então, a sua pena para fazer denúncias necessárias. Ela achava que, então, a missão dela era a literatura, era a vocação dela também, e então ela utilizava da sua pena para desempenhar esse trabalho também como um ser social, também como um ser político, numa literatura que ela dizia ser engajada. Eu esqueci de falar, eu li o Seminário dos Ratos nesse livro aqui, que é a edição que eu tenho dos contos da Lígia Fagundes Telles. Foi o último livro que a Lígia publicou em vida. Vocês sabem que a Lígia, ela tinha esse costume de revisar todas as suas obras antes de serem publicadas. Todas as vezes que as obras dela eram publicadas, republicadas, ela sempre fez revisões. Ela era essa escritora muito inconformada, muito exigente com o seu trabalho. E esse foi o último livro que ela publicou, então, em vida. Saiu em 2018, essa coletânea de contos, de histórias curtas da autora. Então, são 85 narrativas, divididas em 7 sessões. E é isso. É muito interessante observar como a Lígia era essa escritora exigente, e é nessas edições aqui que eu tenho lido os livros de conto da autora. Eu não comprei aquelas edições separadas, como eu já contei para vocês em algum momento. E o livro Seminário dos Ratos, então, é o segundo dessa coletânea, e é aqui que eu tenho lido as obras de contos da Lígia por enquanto. E é uma edição super bacana, tem um custo-benefício excelente, que eu super indico. Se vocês estão querendo ler as obras da Lígia, eu vou fazer assim para vocês poderem ver a diagramação das páginas. Se vocês estão querendo ler as obras da Lígia, eu super recomendo essa edição, porque compensa realmente. A única dificuldade talvez seja por ser um calhamacinho, mas assim, é um livro lindo para ter na estante também. Uma edição que eu sou muito fã e tô sempre recomendando. Continuando a falar sobre esse comprometimento da Lígia com o social também, com o político, e Seminário dos Ratos, como eu disse, não foge, né, dessas questões. Eu gosto muito como a Lígia, ela conseguia equilibrar matéria literária com a forma literária, com a estética. Então, ao mesmo tempo que ela carregava essa matéria literária de tons, de preocupações, né, representando o seu tempo, ela trabalhava
cuidava muito bem a forma, ela era muito preocupada com os efeitos que aquele texto eles iam causar no leitor. Ela era essa escritora que revisava incansavelmente suas obras, tentando refinar o máximo possível, tentando chegar, né, no objetivo dela, sempre pensando então em como aquela obra ia ser lida, que impactos ela ia causar. Então eu acho isso uma característica admirável. É algo que eu tô sempre pensando e observando nos escritores, né? Essa capacidade de mesclar esses temas e essas duas partes, né? Que também compõem um texto literário, que são fundamentais, né? A matéria e a forma. Como fazer isso da melhor maneira, né? Como casar e equilibrar esses dois temas tão importantes, né? Qual deles seria o mais importante? Então, eu gosto muito como ela fez isso na literatura dela, e é algo que tem me surpreendido muito a cada obra que eu leio da autora. Quanto mais eu estudo o trabalho dela, mais eu percebo essa preocupação. E no Seminário dos Ratos, então, a Lígia vai construindo essas atmosferas inquietantes, plantando mistérios nas histórias que sempre nos deixam perplexos com as respostas, como no conto As Formigas, que é o primeiro conto que abre o livro. É um conto maravilhoso. Esse conto eu já tinha lido antes, pelo menos 2 vezes. Então, os contos da Lígia, eles são assim. Pra mim, eu não canso de ler e reler, sabe? É um prazer estar voltando para esses contos dela. Então, tem alguns que eu tô sempre lendo e relendo. E o conto As Formigas está permeado por esses acontecimentos fantásticos também, misteriosos. O fantástico, que é esse conceito, né, literário também, que está tão presente nesse livro da Lígia, ele foi definido por Todorov como um representante de uma experiência que joga com os limites. Por exemplo, entre a vida e a morte, que é algo trazido ali no conto As Formigas, quando os ossos de um anão, lá no quarto da pensão em que 2 jovens estudantes universitárias estão hospedadas, então esses ossos desse anão que estão lá guardados num caixotinho começam a se reagrupar misteriosamente. Então, aí está o aspecto também, né, do fantástico. Segundo a Vera Tietzmann Silva, que é uma estudiosa da Lígia Fagundes Telles, que já escreveu trabalhos acadêmicos falando sobre a metamorfose na obra da Lígia Fagundes Telles, para que esse clima, né, do fantástico ele nos atinja, é preciso construir toda uma atmosfera, né, de dúvidas, de instabilidades que acabam nos afetando emocionalmente. E a Lígia, ela faz isso como ninguém, né? É absurda a capacidade que essa escritora tem de construir essa ambientação, né? Que faz com que a gente fique ali insegura também, em dúvida sobre o que realmente está acontecendo. Então as dúvidas, elas ficam muitas vezes depois da leitura do conto todo. A gente chega ao final do texto e essa dúvida ainda paira, e isso acaba prolongando esse efeito do conto sobre nós, o que é algo fascinante. Então não é como se ela só deixasse algo em aberto, ou como se os contos fossem todos em aberto, como às vezes algumas obras são, e que a gente acaba sentindo que o autor parece que não quis colocar um final, ficou com preguiça, não sei, sabe? É justamente o contrário. O conto da Lígia, ele é todo exatamente formatado para ter aquele final, e aquele final ele causa assim um efeito sobre nós que vai perdurando. Um clima de suspense, sabe? Que ela constrói em diversas histórias desses contos aqui, se não em todos, né? Todos têm um pouco de suspense. O Ricardo Piglia, no livro Formas Breves, ele fala sobre o conto, e ele diz que a arte do contista consiste em saber cifrar uma história encoberta nos interstícios da história visível. Ou seja, um relato visível esconde um relato secreto, narrado de um modo elíptico e fragmentado.
Eu li esse excerto do Piglia, eu achei muito, muito explicativo do que a Lígia faz em várias histórias dela, que a gente tá ali presenciando os fatos do que tá acontecendo, mas temos vários indícios de que outra coisa está se passando por trás, mas que não temos certeza do que é, como no conto A Presença, que está aqui em Seminário dos Ratos também, que é aquele conto que um jovem rapaz chega num hotel onde somente idosos se hospedam, e ele insiste em ficar nesse hotel, mesmo com o porteiro alertando ele, dizendo que aquilo não vai ser bem recebido, porque ele tem 25 anos e pessoas jovens já não se hospedam naquele hotel há muito tempo. E aí ele insiste em ficar, e começam a acontecer muitas coisas esquisitas ali, mas a princípio tá tudo ok, sabe? Ele tá ali hospedado, ele vai lá tomar um banho de piscina, mas a gente sempre tá com aquela sensação de que algo vai acontecer. E isso acaba sendo comprovado com o final do conto. Então é essa sensação de que tem uma história acontecendo e tem uma história em segundo plano ali, né? E isso tá em vários contos da Lígia desse livro, e também eu acho que de outros, no Antes do Baile Verde também tem muito isso. E é fascinante quando tu percebe que isso acontece, né? E que isso tudo foi planejado e que ela teceu tudo isso, né? Com a sua literatura. O Senhor Diretor é outro conto muito impressionante. Ele é o segundo conto do livro e ele explora questões sociais e políticas da época, é claro, da época que o livro foi escrito e publicado pela primeira vez, a década de 70, né, ao final dos anos 70. E também são temas que, infelizmente, ainda reverberam demais nos dias de hoje, né, porque, infelizmente, a sociedade conservadora e patriarcal ainda está aí. Mas nos anos 70, essas tensões, elas eram ainda mais fortes. E naquele tempo, então, eram recentes essas conquistas por direitos que acabavam convivendo, então, com essa sociedade patriarcal. E a personagem Maria Emília, ela expressa todo o seu moralismo nesse conto e também denuncia, né, situações cotidianas que ela considera que são muito imorais, a própria televisão, por exemplo. E ela deixa transparecer nesse relato muitas angústias, deixa transparecer a forma como ela foi educada, tudo que ela não viveu, tudo que ela queria ter vivido. E, de certa maneira, como o corpo dela foi disciplinado para obedecer a determinada lógica, a determinadas regras patriarcais. E também como ela impôs todas essas regras e toda essa educação, já que ela também era uma professora aposentada, professora que educou gerações de jovens mulheres. Então, é, assim, um conto fascinante, que dá para problematizar, dá para tirar elementos muito atuais desse conto, infelizmente, mas assim, uma leitura muito bem humorada também, sabe? Tem uma pegada de humor ali junto com as partes pesadas. Tigrela também é um conto que nos pega a questão do duplo, da mulher que é tigre, da tigresa que é a mulher. Esse conto, a primeira vez que eu li ele, eu lembro que eu fiquei com muita dúvida. E aquela dúvida, ela perdurou de um jeito dentro de mim, que eu lembro que no dia seguinte eu acordei e escrevi um texto sobre esse conto, que eu preciso procurar, ele tá aqui nos meus arquivos em algum lugar. Mas eu li esse conto à noite e no outro dia de manhã, eu escrevi um texto sobre o conto, porque eu precisava colocar alguma coisa, né, em palavras. Essa é a forma mais natural que eu tenho de me expressar, é pela escrita mais que pela fala. Então, Tigrela é um conto que causa muitos efeitos sobre os leitores. Ele é um dos contos mais impressionantes do livro. E nas análises que eu pesquisei sobre o conto, falam muito sobre a questão do duplo e como ele ajuda a explicar a situação da personagem ali, que é a Romana, que tá no bar com uma amiga, né? E é essa amiga que narra o conto a partir do que a Romana lhe contou. A Romana, então, é uma mulher que vive ali uma situação de vários fracassos, pelo menos fracassos diante da sociedade. Então, ela se sente desencaixada do mundo, né, e das expectativas sociais que havia sobre ela. E a questão do duplo tá ali muito presente como sendo esse sujeito fragmentado e movido, então, por forças que são antagônicas.
e que acabam lutando entre si, uma luta interna, né? E que pode levar ao fim da pessoa, ou por morte, ou suicídio. Na literatura, isso geralmente acaba numa tragédia, quando um personagem ele vive um contexto, então, de tanta fragmentação. É mais um conto em que a gente fica ali no meio do caminho, ora acreditando no sobrenatural, ora racionalizando. Herbarium é um conto lindo, eu gostei muito do Herbarium. Eu sei que ele talvez não seja o conto preferido de vários leitores, porque é um conto mais simples, é um conto que talvez não cause tantos efeitos, sabe? Mas eu gostei muito da atmosfera construída nesse conto. Ele se passa no campo e envolve a descoberta do primeiro amor por uma personagem que se apaixona por um primo que tá muito doente e que é um botânico e que vem ficar na fazenda que ela mora, né, na fazenda da família da mãe dela, e ela começa a ser auxiliar dele. Então, tem essa questão da presença da morte, né, da vida e da morte, tem essa questão da natureza de uma forma bem interessante, que eu gostei muito, essa coisa de explorar em busca de plantas, em busca de insetos, as fantasias que a personagem constrói sobre si, sobre o mundo ao redor, porque ela acha que a vida como ela é não é suficientemente interessante, ou as coisas simplesmente como são não são tão legais. E eu gostei muito, muito desse conto. É com certeza um dos meus contos preferidos desse livro, Seminário dos Ratos, e eu espero que vocês leiam em algum momento o conto Herbarium. A Sauna também é um conto interessantíssimo, eu gostei muito, acho que é o conto mais longo do livro, e várias leitoras lá do Leia Lígia amaram esse conto. Ele acabou se tornando, eu acho, um dos preferidos de todo mundo. É muito interessante esse conto, como que vários acontecimentos, vários pensamentos, várias emoções acabam vindo à tona para um personagem enquanto ele faz uma sessão de sauna. A maior parte dos personagens do livro Seminário dos Ratos, dos contos, né, de Seminário dos Ratos, são mulheres, mas esse é um conto da perspectiva de um homem. Então é muito legal como a Lígia, essa escritora, troca peles, né? Eu já ouvi esse termo para definir ela, eu acho que é do Prof. Newton Rezende. Então ela incorpora vários narradores, várias perspectivas, sabe? E nesse conto A Sauna é um homem, então, pensando sobre a sua vida, sobre a sua ascensão como pintor, sobre os relacionamentos que ele teve e como ele também acabou usando algumas mulheres, principalmente uma mulher chamada Rosa, para alcançar as coisas que ele queria. Então é um conto interessantíssimo, acho que vale a pena focar nesse conto e não ter medo, porque ele é um pouco mais longo. A Mão no Ombro, Lua Crescente em Amsterdã, Noturno Amarelo, são contos que conversam muito com esse universo onírico. Eu amei o conto Noturno Amarelo, ele é fascinante e surpreendente também. O conto Seminário dos Ratos, que é o último do livro, é aquele que tem referências políticas muito fortes. Ele tem uma epígrafe do Carlos Drummond de Andrade, do poema dele chamado Edifício Esplendor, que é bastante irônico porque se refere à decadência, né? E esse conto tem uma pegada fantástica, muito, muito bacana. Conta sobre esse mal-estar individual e coletivo que era tão presente no Brasil daquela época e que talvez, né, ainda seja presente de maneiras diversas. E dá pra ver como a Lígia tem essa potência, né, de pegar a realidade e transfigurar pela forma estética, pela literatura, pela arte, né, e transformar isso em outra coisa. E é fascinante. Eu espero que vocês, em algum momento, peguem Seminário dos Ratos para ler. É uma leitura incrível. E se quiserem ler Lígia conosco no Labaredas, falem comigo, conheçam o meu projeto aqui no Catarse. Eu vou deixar o link na descrição. Assistam os outros vídeos sobre as leituras da Lígia. Tem muito material aqui produzido no Instagram também e lá no nosso grupo das leituras conjuntas. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like, de compartilhar com os amigos e vamos conversar aqui nos comentários. Vocês já leram Lígia Fagundes Telles? Vocês têm lido contos? Obrigada por terem ficado comigo até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.